Boa tarde a todos e todas e todes, dando início a mais um Diálogos Teatrais. Hoje o nosso tema será o conceito de encenação. Temos dois convidados muito especiais, colegas de jornada teatral, o professor Macários Maia e o outro também professor da vida, não foi meu professor na universidade, mas me ensinou muito ao longo da vida, César Ferrari, que eu vou chamar agora para se apresentarem para vocês. Olá, boa tarde a todas e todos e a todos. Meu amigo Macários, meu colega Túlio, felicidade. Como funciona, Túlio? A gente já começa se apresentando, eu vi que vocês mutaram. Tá. Bom, então, dizer que fui provocado, convocado pelo colega Túlio César, meu quase xará, para estar aqui participando desse bate-papo, que eu achei incrível, porque são pessoas que eu admiro muito, que eu amo muito, e que, como eu estou carente e saudoso do mundo lá fora, então é uma felicidade imensa estar aqui lado a lado, rostinho colado com Macários e com Túlio César. Dizer que meu nome é César Ferrari. Desde algum tempo acabei me envolvendo com essa coisa que chamam teatro, e desde lá, entre realizações e intempéries, entre construções e desconstruções, permaneço até hoje. Guardar o restante para esclarecendo ao longo do próprio papo. Já estou com áudio, já posso falar. Boa tarde a todos, todas e mais o que vier, né? Muito feliz de estar aqui, muito agradecido a Túlio, parabenizar pelo projeto. Acho que a ideia dos diálogos teatrais, dos diálogos, já é fundamental, já ter os diálogos, não importa sobre o que. Precisamos, nesse momento, dialogar muito. O contraditório é fundamental, a distinção é fundamental, a diferença se impõe. Precisamos disso. Está ao lado de César Ferrari, que é uma lindeza, uma das lindezas desse lugar. É um ator brilhante, é um amigo lindo, enfim, é uma dessas pessoas que a gente tem orgulho e tem felicidade de ter, porque é alguém que é sério brincando, que brinca de ser sério, e isso, para mim, é de uma extrema satisfação. É um dramaturgo que eu amo também, porque escreve de um jeito que a gente tem que aprender a ler, porque nos aponta para coisas que a gente nem imaginava que a dramaturgia pudesse fazer, e é um encenador delicioso, assim, é uma pessoa maravilhosa. Túlio também, que é um filhote, é uma pessoa que também amo, muito aproximado, e tem essa seriedade que chega a ser chata às vezes, é sério demais, mas enfim, agradecer muito a vocês. Sou essa pessoa, sou professor da UFRN, do teatro há muito tempo, sou do teatro também há muito tempo, nasci no teatro dos anos 70, e de lá para cá tem sido uma luta, e estamos na área. Se derrubar é pênalti, tá? Tá bom, então vamos lá. Para começar, a perguntinha básica que nos reuniu aqui, né? Quando eu os convidei, eu disse assim, eu queria que vocês tocassem num assunto que é muito caro para nós todos, né? Que é tentar responder a perguntinha: o que é encenação? César, por favor, fica à vontade. Você é um homem mais velho do que eu. Você, gentileza, comece. Macário, bom, posso começar, sem problemas, porque é bom que eu já me desobrigo e vou me deleitar com a resposta do Macário. Então, vamos à brevidade. Eu acho que eu não tenho... Assim, é o tipo da pergunta que a gente pode responder em 10 segundos e a gente pode também estender para uma tarde inteira, como convier, né?
Vou preferir a brevidade para dar tempo a gente tratar de outras coisas. Eu acho, é importante dizer isso, desconfio seriamente que a encenação pode ser entendida como um espaço de escrita, como um espaço de expressão, de uma linguagem constituída, né? Justamente por isso, a sua resposta, parte dela, ou eu diria, se não a totalidade da sua resposta, está sendo uma linguagem, está na sua própria execução. É como o teatro, né? O teatro existe, entre outras perspectivas, para tentar entender o que é o teatro, para construir o que é o teatro. Então, eu acho que a encenação é um espaço de expressão, de escrita, de criação, onde a gente pode se manifestar, onde a gente pode falar, é uma forma de falar, e explicar o que é esse falar, tratar desse falar, a gente faz falando, a gente faz construindo, a gente faz encenando. Eu acho que as respostas estão dentro da própria linguagem como elemento de construção. É o que eu penso. Eu também penso, seguindo o mesmo padrão de raciocínio, eu acho que há uma episteme do teatro em que ele só se implica ontológico, ou seja, ele só é aquilo que ele é se ele se abrir. E aí acho que César é extremamente generoso ao colocar isso, porque isso permite que a gente olhe para o teatro, inclusive, com a dimensão dessa atualidade. E você já pensou, por exemplo, que nós estamos ainda hoje, em 2020, 2020 anos desse novo milênio, discutindo parâmetros de uma teatralidade que nasceu há milênios e que a gente tinha outros corpos vivos e outras existências nesse mundo, e a gente defender uma estrutura formal desse teatro tão milenar hoje, talvez não pareça ser um absurdo. Então, eu acho que encenação é isso, em síntese, é exatamente o gesto de escrever a cena da maneira mais legítima a quem assiste a cena. Eu tenho sempre na perspectiva as mudanças que o século XX propiciou no arcabouço do teatro e que nos chegaram agora, nesse novo momento, com reflexões muito incríveis do fim desse logocentrismo, do fim desse etnocentrismo europeu. Então, eu acho que a encenação é um jogo de construir cenas a partir daquilo que o espectador, ou seja, que esse outro jogador que está do lado de lá, determina como sendo a existência, a realidade, a angústia, a felicidade, enfim. Eu acho que é um grande exercício mesmo de alteridade, mas pensando numa organicidade, numa poética, numa linguagem, em tornar elementar esse jogo, tornar esse jogo decodificável, basicamente. Isso para começar a festa, acho que por aí vai. Joia. Me chama a atenção, né, na fala de César e na tua também, Macário, vocês falam da possibilidade de a gente se colocar sobre o mundo manipulando códigos, né? Pelo que vocês estão falando, né? César falou um pouco sobre isso, dessa organização. Eu tento organizar cenicamente, eu tento colocar. Ele fala de escrita, né? Entendido aí metaforicamente, não como pegar o lápis e escrever, mas como trazer da inexistência para a existência ou da não visualidade para uma visualidade, algo que se queira colocar sobre o mundo. E aí ele fala sobre isso, né? É uma necessidade que vocês, como artistas, assim como eu, como quem está nos assistindo agora, pode ter também, de se posicionar sobre o mundo. Então, nesse diálogo, vocês diriam que a encenação e, consequentemente, o teatro que é produzido a partir dela é expressão ou linguagem? A gente... Eu me instigo muito por isso, sabe, Túlio? Por esta sua preocupação.
porque eu acho que é preciso que a gente diga logo de largada que não existe mais o teatro. As pessoas ficam com raiva de mim quando eu digo isso. O teatro morreu com as pessoas que fizeram teatro. Essas pessoas de agora estão fazendo outras coisas. Eu sou professor da disciplina de encenação no Departamento de Arte da UFRN desde 94. Claro que teve alguns intervalos aí, então eu já tive acesso a muita gente discutindo esse tema vivamente, a carne dessas pessoas falando isso. E eu, a cada vez que passava por elas, eu pensava, que teatro é esse? Que teatro é esse? Que teatro é esse? Então, me angustia muito, profundamente, a gente tentar codificar o teatro de um jeito muito preso ao valor histórico do passado. Eu acho que o teatro sempre é uma rasteira. Ele sempre vai se instituir no jogo. Eu defendo muito a ideia, não exatamente do jogo teatral, mas do jogo como construção cultural. Eu defendo muito a ideia de que, sim, eu estou defendendo a linguagem teatral, defendo com unhas e dentes. Sim, é linguagem. No entanto, não defendo que seja apenas expressão. Expressão expressa, mas não é expressão. Percebe? A dimensão de expressão, para mim, ela anula dois elementos que são primordiais na minha compreensão. Primeiro é a da não expressividade, ou seja, às vezes é só uma denúncia de algo que eu não estou vendo, porque há um acaso na construção teatral. E esse acaso pertence a 70% do gesto. É o espectador que define. Quer dizer, eu fico vendo alguns memes da internet que dizem assim, eu não sou responsável pelo que você entende do que eu digo. Parece comum isso e usual, e dizer isso a gente acha que acerta bem no fato. E é verdade. Eu não sou responsável pelo que você lê. Portanto, eu não me expresso nunca. Não consigo. Eu não consigo me expressar. Nunca. Vai ter sempre um obstáculo. Do que se fala, né? Será que eu me ouço? Será que ao falar? Será que enunciando-me eu me enuncio? Será que eu consigo? Então, eu acho que o teatro é um lugar, o último e derradeiro, digamos, de salvaguardar exatamente essa não capacidade do sujeito. É tanto que ele usa máscara. É tanto que o personagem nos destitui como atores, tira nossa roupa, nos põe para fora do palco. É tanto que inventaram essa coisa chamada liturgia da dramaturgia. Fico vendo os meninos discutir dramaturgia, brigando muito, porque o texto, porque isso, porque aquilo outro. Me angustia profundamente isso, porque acho que é só mais uma liturgia. O corpo presente, o corpo vivo, talvez diga muito mais do que a palavra pensada, né? Então, eu acho que não gosto da ideia de que o teatro seja linguagem ou expressão. Eu prefiro que ele seja festa, fenômeno, rito e jogo. Pegar a carona louca, linda agora aqui na resposta de Macário. Porque, meu querido, eu concordo muito, eu acredito muito. Eu acho que o teatro é linguagem e acho que o teatro ele é inevitavelmente expressão. Porém, ele não é obrigatoriamente, intencionalmente expressão. E, aliás, quando o teatro não é intencionalmente expressão, é onde eu acho que ele se faz melhor. É quando ele é algo manifesto, como Macários diz. Quando a gente simplesmente se põe a bailar desobrigado. Dança. Eu acho que, inevitavelmente, quando a gente dança, a gente expressa, porque existe um mundo, hoje em dia, ávido por fechar sentidos. O mundo, atualmente, ele não aceita a angústia do tempo aberto, de uma sétima dominante suspensa. Ele vai querer lhe explicar, ele vai querer lhe cooptar, ele vai querer mandar em você, lhe definir, botar você dentro de uma gaveta, né? Então, eu acho que o teatro ele é muito legal quando ele pode ter expressão, mas ele não é intencionalmente uma expressão, ou pelo menos não se sabe de onde vem essa intencionalidade. Eu acho que é quando ele é mais forte, é quando ele é mais verdadeiro,
quando ele simplesmente é encerrado em si mesmo, né? E jamais encerrado em si mesmo. Mas ele se basta, e a partir dali ele estabelece suas conexões com o mundo. Linguagem sempre, assim, eu acho que não tem como a gente dissociar o teatro de uma linguagem, porque ele tem um conjunto de ditames, de valores, de construção de um arco, seja esse arco dentro de uma lógica, seja esse arco dentro de um sentimento, seja esse arco dentro de uma parcela de tempo, enfim. Então, eu acho que o teatro é linguagem, e ele também pode ser visto como expressão, mas eu adoro quando ele se livra dessa intenção e dessa preocupação. Joia. Aí é interessante, talvez um aspecto que a gente possa abordar a figura do encenador, né, já que a gente está falando de encenação, ela não existe desde sempre, né, a figura do encenador. Mas a função da encenação, vocês acham que ela é uma função intrínseca ao processo teatral, ou vocês acham que isso foi um arranjo que foi feito por acomodações históricas e tensionamentos que foram surgindo ao longo da história do teatro? Quer inverter, Macários? Eu finalizo um e começo outro, você finaliza... Okay. Seria ótimo uma dança. Pronto. É isso aí, 2 para lá, 2 para cá, né? Um shot. Túlio, enfim, a sua pergunta, quando você coloca, às vezes, assim, aí você começa, eu me pego já investigando, buscando os arquivos, eita, se é histórico, de onde vem, como se organiza, como pega, aí lembrei do livro que você tirou ali de trás, do Patrício Pavis, lembrei de Margot Bertot, que tem ali também, da história dela. Mas, assim, eu até para pegar um gancho com a minha resposta anterior, aí já me dá uma vontade de me desobrigar, sem deixar de reconhecer a importância da gente passar por toda essa história. Mas eu acho que é uma limitação minha mesmo, eu não vou conseguir agora, nesse instante, fazer uma descrição justa de como vem se organizando o processo de encenação, porque isso também é muito político, você sabe, né? A questão do encenador, de alguém que chega e manda, aí depois vem os atores e diz, não, é arte do ator e tal. Então, existe também uma questão política inevitável muito grande nessa história. Eu vou, então, para ser mais justo e honesto, eu vou trazer para a minha experiência. Eu acho que a encenação, ela... antes de qualquer coisa, é um espaço, ela precisa ser entendida como um espaço de negociação. Apesar de eu ter usado o termo escrita, né, ela não... Eu acho que teve um cineasta desse, que eu não vou lembrar o nome, numa entrevista para a Piauí, o que é riquíssimo lá do Banco Safra, não sei se é o Salles, enfim. Ele disse que é uma ilusão, ele falando do cinema, mas se aplica muito bem ao teatro. Ele disse que é uma ilusão você pensar a direção como arquitetura. Você tem que pensar mais como uma jardinagem, porque você, de repente, você faz um projeto paisagístico, bota um conjunto de plantas ali, você não sabe se ela vai nascer para a direita, para a esquerda. Existe uma parcela de organicidade no teatro demasiadamente presente e substancial para a gente achar que é uma relação de controle, de desenho criativo do encenador, e a partir dali a coisa vai se fazer como... olha, sobretudo que eu gosto muito de ator safado. Não estou dizendo que eu também não quebro minhas cascas com eles, porque eles também me dão muita raiva, mas o ator safado é o que há. O ator que lhe obedece, mas também desobedece de uma forma muito genial. Eu quebro o cacete, mas por dentro eu estou amando e dizendo, olha, que cara, que safado, gostoso de trabalhar numa cena, ou que gostosa trabalhar numa cena, que me desobedece e transforma a coisa e acaba sendo muito mais incrível do que tudo que tentaram ensinar a essa pessoa. Então, eu acho que é difícil estabelecer uma relação de, vamos dizer assim, um conjunto de regras, embora exista, assim, uma série de conhecimentos que você pode se valer. Mas a encenação, para não me estender muito e não acabar me perdendo, eu acho que é uma relação de negociação, de sensibilidade, né, de ato presente, Macário já falou anteriormente, inevitavelmente de alteridade. Não dá para você
pensar numa organização cênica sem você incorporar o outro, como ele mesmo também já disse aqui, nessa relação de dança, do shot, 2 para lá, 2 para cá, eu acho que esses princípios que trazem consigo espaços para as incertezas, espaços para o que ainda não se sabe, eu acho que eles precisam ser colocados na centralidade da encenação. Qualquer outra coisa, ela vai ser ilusória, qualquer outra coisa, ela vai ser lugar de frustração, enfim, ou lugares absurdamente egóicos também, que eu acho que acabam tirando por quase completo o sentido do teatro. Acho que é isso aí, dá vontade de falar mais, mas eu vou parar por aí. Perfeito. Eu quero pegar esse ponto aqui que você encerra. Eu acho que o exercício teatral é o desmascaramento. O exercício teatral é o desmascaramento sobre tudo. E aí, a gente fica pensando em encenação como sendo esse lugar bem importante, bem, digamos, canônico. Mas a encenação é, ao mesmo tempo, um princípio normativo que estimula a existência do jogo, porque na hora que eu me ponho, digo assim, tem alguém à minha frente que me assiste, então eu preciso me organizar para este alguém que me assiste. Na hora que eu proponho essa espetacularidade de mim mesmo, ou do que seja que eu queira dizer, esse princípio da encenação se estabelece. Quando eu vou escrever uma peça de teatro, digamos, no sentido bem tradicional do texto teatral, eu sento e escrevo. Eu escrever agora, personagem 1, aí ele fala, e eu vou escrever até uma didascalha, eu digo assim, não, vamos organizar assim, ele entra, ele sai, não sei o quê. Eu estou pensando na encenação. Quando o ator se constitui no seu exercício, está descobrindo seu corpo, massageando o chão da sala de ensaio com o seu pé e descobrindo aquilo, ele está produzindo uma força para exercer uma atitude diante de outro. Esse olhar do outro quebra os cânones, esse olhar do outro destitui os valores. Eu tenho uma experiência que eu gosto muito de contar, que é com o Adriano Cabral, lá da Paraíba, que é do Alfini hoje, Sérgio Montenegro, que também é da Paraíba, e Daniel Araújo, que inclusive foi do Alfini, que trabalhou com o Antunes Filho, e eles eram meus atores numa encenação chamada A Estupidez do Quarto. E eles eram os 3 em cena, e tinha um quarto, que seria o texto de Vinícius Rodrigues, lindo, que eu fiz na Narrier, nos inícios dos anos 90. E Daniel fazia um personagem sem fala. E o personagem de Daniel era muito complicado, porque eu dirigia muito os outros 2 meninos, e eu deixava ele meio que satélite na cena. E ele me dava muito trabalho, porque... por 2 motivos. Primeiro, que ele é um ator safado, igual os que você está dizendo, César. Esse ator miserável que atrapalha qualquer direção e que quer constituir o projeto de encenação dele, que é legítimo. Os atores têm seus projetos de encenação. Que ótimo! Sigam, defendam, brigam, matam seus diretores e façam suas coisas. Por exemplo, no Teatro da Mulher. Por que a mulher não começa a romper com essas dinâmicas e dizer, eu vou fazer o meu teatro assim, assim, assim? Não é uma coisa minha, não posso nem falar, mas eu acho que essa dinâmica da encenação da mulher precisa ser afirmada não só no teatro que as mulheres fazem, mas no teatro dos homens. Ela precisa matar os homens. Mas, enfim, é outra história. Mas voltando para Daniel, me dava muito trabalho por isso, mas me dava também trabalho porque a cena, o logocentro da cena era constituído no jogo dos 4, portanto, o diálogo era fundante na instituição do ritmo, do andamento e da narrativa. E aí, o que acontece? Daniel é celebrado pelo público e pelo júri como o melhor em cena. As pessoas adoravam Daniel, adoravam o trabalho dele, adoravam o personagem dele, ele ganhava os prêmios. E aí foi que eu fui compreendendo que a quebra desse padrão é fundamental para a instituição dessa encenação contemporânea. Mas nem sempre foi assim. E acho que a pergunta de Túlio faz uma visita histórica curiosa. É de nos dizer que se na contemporaneidade há uma polissemia e uma polifonia que precisa emergir na encenação, essa dimensão não é bem pensada assim no período moderno ou anterior ao moderno, na Idade Média, ou mais para trás. E aí onde a encenação denuncia sua verdadeira face.
que está sempre ligada à discussão política do seu tempo. Então, quando o rei era o grande sujeito do mundo, e ele dizia o que tinha que ser a lei e tudo mais, a encenação tinha aquele formato que a gente conhecia, Racine, Molière, etc, etc, Shakespeare. Quando à medida que isso foi rompendo, que isso foi quebrando, e o mundo foi se reorganizando em geopolíticas, em novos mundos, a encenação foi se alterando. Final do século XIX, com a emergência de uma sociedade industrial, de operários e operários, de um novo padrão de vida, a encenação mudou de novo e disse, espera aí, eu não quero mais essa ilusão dessa poética da fala, eu quero outra coisa, eu quero presença. Século XX, quando ainda no princípio, vai fazer 100 anos daqui a 6 anos, né? Quando Brecht rompe lá no cânone com a ideia do não distanciamento e do não aproximação, e cria o distanciamento e diz assim, nós precisamos levar o teatro para dentro das fábricas, para os outros lugares, é porque tinha uma encenação sendo discutida na geopolítica daquele mundo. E hoje, negros, mulheres, LGBTs, etc., todos esses indígenas, é preciso que essas novas geopolíticas e essas novas falas se instituam e digam, minha encenação é esta. Eu acho que esse é o brinquedo, e esse é o melhor dos brinquedos, e não pertence aos europeus. Quero lembrar a vocês que esse teatro já existia antes dos europeus, lá com os gregos, e antes dos gregos, com os macedônios, e aqui, sabe Deus, foram um genocídio tão denso, sabe Deus que teatro nossos índios faziam, os povos originários aqui, e de África. Então, eu acho que a encenação é geopolítica. A encenação é uma ação geopolítica, porque pertence ao espectador e não ao palco. Ok, vamos tentar dar continuidade aqui, ver o que é que tem mais que eu posso trazer como provocação. Acho que seria legal, dado que vocês dois colocam, né, esse jogo da encenação como um jogo de disputa de espaço, e é interessante porque, até onde eu sei, se eu estiver errado, tiver feito a minha pesquisa equivocada, me corrijam, mas ambos foram primeiro atores, passaram a escrever textos e se tornaram encenadores nesse processo aí de construção da carreira de vocês. Como é? Me permite só uma correção aqui. Eu fui ator muito tempo, né, no começo da juventude e tal, e eu tinha muito respeito pelo texto, então eu não tinha coragem de escrever. Então eu virei encenador, na verdade eu virei diretor, que é quase um ensaiador, o diretor de teatro é quase um ensaiador, né? Acho que o encenador é uma figura um pouco melhor, mas eu virei essa coisa que eu respeitava muito o texto, eu tinha muito medo de mexer nos textos. E eu venho de uma formação textocêntrica, então eu tinha muito medo. Depois foi que eu disse, não, aqui dá pra gente brincar e ir rompendo. Eu acho que o teatro me ensinou por aí, não foi... Eu não tive essa formação boa que vocês tiveram. Eu apanhei muito para me desdobrar. Desculpe, tudo falei na hora. Não, ok. Mas veja, vocês passam, César, se tiver falado besteira também, pode corrigir. Passam por essas 3 experiências, e aí a minha pergunta é, como é que ter vivido essas 3 experiências, ou pelo menos esses outros 2 lugares, já que agora a gente está falando do lugar da encenação, né? Mas ter sido ator e continuar sendo, né? Não deixaram de ser, ter escrito coisas, né? Às vezes eu converso com uma Caris e a gente fala sobre esse exercício, né? De ver uma obra sua sendo posta em cena por uma outra pessoa, que é diferente de você mesmo que escreveu a sua dramaturgia lá, colocar ela em cena. Então, como é que essas experiências constituem o modus operandi de vocês, né? Como é que César dirige? É a partir de uma ótica mais do ator? É a partir de uma ótica mais do... Ou não há essa ótica? Sabe, falar um pouco sobre como é que isso se organiza. Na nossa dança sou eu agora, César? Como é, Macário? Desculpa. Na nossa dança sou eu que respondo agora e você pega depois? Na nossa dança é você que responde. A coreografia é essa. Eu queria dizer também que a encenação é uma conquista. Ela é uma conquista.
ela é um território de conquista. Então, ela não é uma coisa, eu vou fazer encenação, eu vou ser encenador, não. É o resultado de um conjunto de coisas, né? Às vezes você é desafiado, simplesmente alguém diz assim, monta essa peça, não sei o quê, você vai. Eu tenho vivido experiências muito incríveis com isso. Primeiro porque eu fui ator num tempo em que o ator era muito submisso à ordem do diretor, então, originalmente. Né? Então, o texto já era um território sagrado, e a liturgia da encenação era o diretor dizendo, eu quero assim, você faz assim, você entra assim, dobra aqui, sobe, respira, não é assim agora, você tem que não sei o quê. Então, eu venho dessa formação, lembrando que eu não fiz faculdade de teatro. Né? Então, eu comecei no teatro e depois foi que eu fui estudar isso. E eu tinha muito medo de assumir o papel de quem organizava a cena, embora eu me metesse e eu não me conformasse, eu fosse um ator safado que brigava com os diretores, e muita gente sofreu muito na minha mão também por conta disso. Mas eu tinha um certo preconceito com a instituição do lugar teatral. Eu achava que eu era um ator, porque um ator eu tinha que ser... Isso era uma política da época. Os atores, eles eram atores. O diretor diz, não tá. E aí, eu me vi num momento na Paraíba muito estranho, porque o teatro paraibano estava numa crise enorme, e o que era pensado como dramaturgia e como encenação só atendia o que já estava estabelecido. E eu era um jovem inquieto, assim como um monte de jovens inquietos que tinha por lá, e a gente resolveu romper e precisava de novas direções, e não tinha, ninguém fazia, e eram sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas. E eu tenho muito respeito por essas pessoas e pelo que elas fizeram, mas teve uma hora que cansou e surgiram dois encenadores que eu acho que, num momento curioso, que foi eu e Eliezer. E a gente começou exatamente a reescrever esse lugar da encenação, dizendo que era preciso dizer outros assuntos e outras coisas. Então, eu acho que isso foi um gesto muito satisfatório, no sentido de você poder atualizar a linguagem, atualizar a episteme da encenação, mas tem a ver com as políticas que estão sendo vividas naquele momento. Então, era 1982, o Brasil se redemocratizando, querendo se livrar do regime militar, precisávamos de um novo fôlego, um novo formato de teatro, como eu penso que é hoje. Eu acho que precisamos de novos teatros sempre. Então, são essas figuras que vão dizer esse novo teatro. O que é o teatro negro? O que é o teatro das mulheres? O que são os teatros? O que é isso? O que essas pessoas têm a dizer? Né? E aí, depois que eu comecei a escrever peças de teatro, e eu escrevia primeiro para eu mesmo montar, então parecia que era só um exercício de sala de ensaio. Não parecia que era um texto teatral. Fiz muita coisa que se perdeu, muitas encenações que eu montei e que não tem mais o texto, porque nem tinha o registro, era feito na sala de ensaio. Depois, na universidade, aí já mais maduro, eu comecei a escrever as peças, e eu tive muitas experiências de pessoas que dirigiram minhas peças, e claro que se o teatro não tivesse quebrado minha crista e me desmascarado já há muito tempo, eu tinha achado que essas pessoas estavam destituindo o valor do meu texto, porque é esse o princípio textocêntrico, e é esse o princípio logocêntrico. Você escreveu uma coisa e aquela é a verdade. Mas foi exatamente o contrário. Foi exatamente na escritura das encenações, usando aqui o conceito de escritura ampliado, como César bem usou. Foi exatamente nesse momento em que essas alteridades reformularam o texto e me tiraram a propriedade dele, ou seja, ele já não era mais meu, ele talvez tivesse alguma coisa que aquelas pessoas queriam dizer com ele, e elas começaram a mexer. Eu tenho como exemplo isso a montagem que Isa Trego fez em 2006 na Bahia com o grupo Para Nós a Máscara do lado de dentro do Canto da Sereia, que Isa destituiu completamente o texto, matou o texto, rasgou, jogou fora e disse isso não quero dizer, e não Isa só, porque também as atrizes e atores que faziam aquilo diziam assim,
Eu lembro do menino, me foge agora o nome do ator, me perdoe, que ia fazer o Estranho. Inclusive, eu convidei César para fazer esse personagem uma vez, lá nos anos 90. Ele era um garoto bem novo, mas, enfim, que eu queria que ele fizesse. Em boa parte, aquele personagem tem muito dele. Tem nos personagens que ele fez depois na televisão, sobretudo. Mas ele olhou para o personagem do texto escrito e disse assim, não é isso. Eu não quero isso. Ele disse assim, deita, cordeiro, que nós vamos te cortar. Foi a expressão que ele usou e que eu gostei muito. Ele sacrifica o texto como quem sacrifica um cordeiro num rito de teatro verdadeiro. Porque tem a ver com as políticas do mundo que ele estava querendo dizer naquele instante. E dele, e aí não é expressão, mas é geopolítica, é discussão de um momento, de um grupo, de uma força. E aquilo me ensinou muito mais sobre dramaturgia e sobre teatro do que eu me considerar sentado numa poltrona escrevendo peças. Aquilo foi uma descoberta de dramaturgia e passei a escrever assim com os meus alunos, com os grupos que participei, reescrever sempre, reconstruir, desmontar para montar, desconstruir para construir e também desconstruir de novo, full time. Bom, por subtração, eu acredito que sou eu agora. É muito bom ouvir Macários falar. Às vezes eu esqueço que eu estou participando, Macários. Você vai falando, quando eu me pego, eu pego assistindo aqui. Então, entrei primeiro como ator, de uma forma muito despretensiosa, quando eu vim minimamente abrir os olhos a alguma consciência, não toda, mas alguma consciência, eu já estava dentro da coisa, né? Entrei por um viés de brincadeira e na função, no papel de ator. As outras funções de escrita textual e escrita cênica ou da encenação vieram a posteriori. Diferente de Macários, eu fui primeiro tentar escrever, já explico até porquê. Primeiro dizer assim, também tinha muito medo, Macários, mas eu acho que cabe muita coisa dentro do medo, você sabe mais do que eu. Uma das coisas que cabem dentro do medo também é o fascínio, né? Eu me lembro muito nas cenas iniciais de Clown, de Frederico Fellini, quando o menino acorda de manhã e tem uma lona fantasmagórica surgindo embaixo da janela dele. Eu uso sempre esse exemplo, e ele corre para a mãe. Mãe, o que é aquilo, o que é aquilo? E a mãe diz, aquilo lá é o circo. E você se comporte, menino, senão eu vou dizer esses ciganos que levem você embora com eles. Pronto, acabou. O menino não dormia mais. Ele dormia sem saber se fugia do circo ou se ia ver o que tinha ali dentro. Ou então, quando, né, a divindade chega e, dentro de um centro verdejante absoluto, coloca um pontinho vermelho, diz, Deus, o que é aquilo ali? Ele diz, é um fruto. E é doce, aquilo é doce, pode comer? Não, não pode comer aquilo lá. Né? Não pode, não toque, aquilo não pode, pronto, tá. Aí a estrutura que se diz onipotente, onisciente, onipresente, olha no relógio, assovia e dá as costas, como se não estivesse vendo o que está acontecendo nas costas dele. É uma sacanagem que fizeram isso aí, eu acho, sabe? É claro que a gente vai dar uma mordida com toda a fé e força nessa maçã, por mais proibido, por mais medo que a gente tenha dela, porque eu acho que uma das funções do teatro é, entre outras coisas, nos expulsar enquanto os paraísos consigam inventar. Acho que a nossa função é essa. Macários, meu colega, Macários, que diz que ele é um herege, adoro isso. Então, pronto, a nossa função, Macários, é nos fazer hereges, né? Ser expulso de qualquer ilusão de plenitude. Então, aí é onde vem a história. Por que é que eu fui para o texto, apesar de medo tão grande quanto a encenação? Porque o texto me permitia uma vergonha solitária, né, inicialmente. Eu podia vir para casa e dizer, deixa eu fazer uma fala aqui, ver se eu... Aí, eita, olhava de lado, ver se alguém via a fala que eu escrevia, olhava, não, ninguém estava vendo, fechava. Então, assim, você podia errar pelo tempo que você quisesse, até você achar que tinha, assim, a cara de pau de mostrar aquilo para alguém.
Então, eu acho que a dramaturgia me permitiu essa estratégia mais sorrateira, né? mais covarde até, mais medrosa, mais safada. Então, eu comecei escrevendo assim, sozinho em casa, até dizer, olha, eu acho que isso aqui já dá para passar uma vergonha com qualidade mundo afora. E fui arriscando e as coisas, claro, tropeços e erros foram acontecendo. E a encenação, quando veio a primeira experiência da encenação, assim, também foi muito Tony Silva, atriz de Mossoró, conta uma história incrível. Agora não vou me lembrar o nome do colega que contracena nessa cena da realidade da própria vida com ela. Ela teve que substituir alguém, nunca tinha sido atriz, não, vai dar certo, vai dar certo. Chegou na hora, na beira do palco, ela ficou temerosa de estrear, de entrar, o cara chegou pelas costas dela e fez assim, vai! E ela, isso é um estupro, uma violência, né? Mas acaba que o picadeiro, né, nos inaugura muitas vezes dessa forma. Eu acho que na encenação foi uma situação que, quando eu vi, já estava também, disse, agora é manter o prato rodando e conseguir seguir até o fim. E aí, nesse sentido, sobre o que colocar na centralidade, se é o ator, se é a encenação, se é o texto, aí eu acho que vai de cada um, mas, na minha opinião, a grande história está em garantir que ninguém ganhe, em garantir que ninguém ocupe a centralidade. Enquanto sabe aqueles dois hinos, quando você inverte e tenta aproximar então eu fico tentando criar problemas para que essas tensões, essas tentativas e erros se perpetuem o máximo possível, porque aí a vida vai se revelando. Aí as pessoas vão revelando suas verdades, suas belezas e seus lugares mais podres, e tudo isso é alimento em igual medida. Então, eu acho, como um coito, né? Eu acho que no coito, o legal é você fazer nem que as pessoas percam o tesão, que elas desistam do processo, e nem que elas consumem o ato no orgasmo. Eu acho que é manter elas naquela história o máximo de tempo possível, porque o orgasmo é um espaço de morte, né? É um espaço de morte também, é o fim do processo, é o clímax. E Macarius também fala em morte. Eu acredito muito na morte como um elemento indissociável a se negociar. Eu acho que, aliás, eu acho que essa é a grande inteligência do teatro. A gente descobriu uma forma que a gente pode morrer muitas vezes, né? O teatro, para mim, é um exercício de morte. E também acho que um equívoco muito grande é entender que a tragédia está numa ponta e a comédia está na outra. Eu acho que são duas opções de morte. Você quer morrer no ridículo ou você quer morrer na dor, né? Aí você escolhe, mas são mortes de toda forma, né? Eu acho que o contrário do teatro seria a hipocrisia da realidade, em achar que você ganha alguma coisa, que você se eterniza de alguma forma dentro da sua materialidade. Eu acho que do outro lado está a hipocrisia, mas a tragédia e a comédia estão no mesmo lado, é você abraçar-se com a sua falência, com a sua morte, e saber jogar com ela das formas mais bonitas e criativas e luminosas possíveis. Então, eu acho que o teatro, na medida que a gente assume e aceita que pode morrer, né, aí eu brinco naquele instante, então agora vamos enganá-la, vamos tornar esse ato de falência o mais interessante possível aos olhos do público. E nesse processo, eu acho que a não centralidade é uma estratégia muito interessante, né? Quando você acha que a situação vai pousar num determinado lugar, vem outro e subverte, né? Doninho da calçada. Então, eu acho que a não centralidade é um espaço, vamos dizer assim, seria uma das estratégias assim que eu mais acho interessante. Quando alguém está criando muito poder, eu já arrumo um jeito de ir lá e dar uma rasteira para ver o que é que surge a partir disso. Não sei se eu estou sendo claro, às vezes eu divago muito, enfim. Talvez eu devia dar algumas, enfim, conceituar melhor algumas coisas, mas eu acho que é como eu acabo conseguindo organizar. Tá ótimo. Eu queria aproveitar, Túlio, me perdoe, mas César despertou uma coisa que eu queria também comentar, quebrando um pouco a dança, eu vou fazer um devorteio aqui. Acho que
há uma falsa dicotomia sendo discutida nessa também falsa contemporaneidade. Na verdade, acho que a modernidade é uma hidra. Você corta uma cabeça dela, nascem duas, ela dá salto. Por quê? Porque, no fundo, é um capitalismo que, tardio ou não, se reafirma. Quando da dimensão dessa globalização do mundo, velhas fórmulas foram reinauguradas e novas fórmulas foram apagadas, mas no grosso de tudo, essa contemporaneidade reforça, na minha opinião, muitas vezes, falsas dicotomias, e uma delas tem sido essa do ator, que não é uma dicotomia, tricotomia, que seria texto, encenação e ator, e é porque o povo da materialidade da cena, da linguagem, da cenografia, não tem ainda reivindicado com força o lugar deles nessa disputa. Mas tudo isso é uma falsa dicotomia. Eu acho que César coloca bem. Eu acho que é exatamente o prato do equilibrista que, se ele rodar só mais para um lado, ele cai. Se ele rodar só mais para o outro lado, ele cai. Então, eu acho que, cada vez mais, os exercícios de alteridade é que são a encenação contemporânea. Exercícios de alteridade, forçadamente, quando precisa, e às vezes só porque são decorrências de políticas. Eu fico imaginando o lugar, por exemplo, da performance nesse teatro contemporâneo, e eu sou de uma geração que viu nascer o teatro performático, que viu nascer a presença da performance arte no Brasil. E essa geração que continuou fazendo teatro viu, por exemplo, quando Gerald Thomas começou a fazer um tipo de encenação que era muito mais dialogada entre o teatro europeu francês de Samuel Beckett e a encenação de Bob Wilson, quando começou a dialogar essas coisas, forçando uma nova teatralidade no Brasil, isso foi um choque, isso foi intelectualoide, porque as pessoas começaram a pensar isso como uma referência do conceito de teatro, mas isso era uma dessas danças incríveis do teatro que não apagava, por exemplo, o que foi o renascimento do teatro de comédia nordestino. Acho que, por exemplo, toda essa onda que Guel Arraes levou para a televisão em formato do Auto da Compadecida, não é só porque o Auto da Compadecida era uma boa peça desse tipo de comédia, mas havia um movimento teatral acontecendo. Pernambuco estava criando 1.500 peças em cima disso, dessa nova nordestinidade. Então, atores enormes emergem no meio de certas experiências. Sim, são grandes atores, grandes atrizes que emergem em certas experiências. Outros não. Não há melhor nem pior. Há experiências. Textos incríveis são descobertos. Eu quero lembrar, por exemplo, um fenômeno que às vezes passa desapercebido do ponto de vista da dramaturgia, o Valda Sarapalha, que as pessoas falam muito dos atores, falam muito, que são geniais, e a experiência que foi vivida naquele momento no Piolim é incrível, sim, mas há uma dramaturgia incrível sendo construída nesse momento, que por conta da exuberância do momento em que aqueles atores emergem, você apaga aquela dramaturgia, não pode, assim como aquela própria encenação. Então, não dá para cair nas falsas dicotomias. Esses exercícios são políticas mesquinhas. É como dizer assim que o ensino do teatro é menos importante do que o fazer teatral. São o mesmo jogo. Quanto mais gente qualificada discutindo isso para fazer esse teatro, quanto mais as escolas puderem fazer teatro, e gente nas escolas fala de encenação e de atuação, seja lá o que for, mais significativo será essa produção artística. Então, são falsas dicotomias, e eu acho que é uma pena que a gente caia nessas armadilhas do poder, porque acho que há coisas muito mais profundas para serem discutidas. Desculpa, era só para comentar o prato de César balançando assim no equilibrista. Eu vou tentando segurar esses pratos que vocês vão me dando. Eu vou trazer agora um prato servido do chat para cá. O Pedro Fiuza, né, colega da gente também, companheiro de cena, tá agora Pedro também lindo, ele maravilhoso. na função de senador,
diretor teatral, ele faz uma pergunta que eu acho que é a que os meninos adorariam fazer. César falou desse jogo, né, dessas tensões que ele diz que tenta criar, ele usa a figura do imã, né, para não deixar a peteca cair, para dar rasteira no colega, no sentido de fazer com que ele dê uma resposta ainda mais positiva, que ele proponha coisas e que a vida vai enganando a morte, né, usando a metáfora que ele foi usando, né. Pedro pergunta, na prática, como vocês conduzem as encenações de vocês? Quais jogos, ações, metodologias estão sempre presentes nos seus processos? Lógico que para vocês falarem isso precisaria da tarde toda, mas vamos dar uma sintetizada e tentar responder a isso aí, pode ser? Vai, César, a bola está no teu peito. Tá certo. Enfim, meu exercício agora é não dar uma resposta muito generalista, mas também não correr o risco de mentir aqui, dizendo que eu tenho um método e uma forma, um trabalho, um exercício que eu sempre aplico e por aí trabalho, porque também isso também não é verdade. Então, tentando encontrar assim uma forma, além de tudo, sucinta, eu diria que, não sei se vai ser muito abstrato, mas vamos lá. Eu diria que eu sempre escolho a minha premissa, eu escolho um elemento para estabelecer nele alguma seguridade, algum trilho de confiança, que se nada mais de certeza, onde se nada mais der certo, eu sei que eu posso me apegar a ele, que ali tem algo de substancial suficiente para garantir que todo mundo se agarre e se salve, e escolho também, na mesma medida, os espaços de flutuação, os espaços de incerteza, o que é que eu não quero saber por enquanto, o que é que eu quero flutuar, onde é que eu quero me arriscar. Dando um exemplo, assim, para não ficar tão solto, por exemplo, Shakespeare é um trilho certo. Você pega uma obra de Shakespeare para montar, ou qualquer clássico, né? Não precisa ser Shakespeare, você pega os clássicos consagrados, você sabe que ali existe uma vamos dizer assim, uma organização estrutural já validada que funciona. Não tem por que você brigar com aquilo, não tem por que você, se não for algo que realmente irrompa em desejo, não tem por que você tá para destruir aquilo ali. Então, um exemplo, um texto clássico é um elemento que você pode se pegar de certeza. Às vezes, já teve trabalho onde nem desenvolvi como eu queria, no caso foi o Forró Pé de Guerra, onde eu disse, vamos estabelecer aqui o ponto de certeza no beat. Vamos pensar a dramaturgia a partir do seu beat. Aqui é cadenciado, aqui é meloso, aqui tem um momento de, vamos dizer assim, de fricção maior, a gente intensiona, diminui a frequência, né, incendeia, e aqui há o relaxamento. Então, a história se organizou por um desenho do seu beat, do seu pulso, né? E a partir dali as histórias pouco importavam. A própria dramaturgia foi pensada, foi estruturada para abraçar a aleatoriedade. Não tinha pretensão de uma história reta com uma relação, vamos dizer assim, mais cartesiana, aristotélica, né? Se inventou um pretexto justamente do início para que as pessoas se desobrigassem dessa linearidade e a gente poder simplesmente jogar com a dança, já que era o forró. Então, enfim, para não ocupar muito espaço, o que eu teria a dizer é isso: eu sempre estabeleço um ponto de apoio, uma premissa, um lugar que, ainda que não seja absolutamente verdade, a gente escolha estabelecer como verdade, para que a gente possa também estabelecer os espaços de risco e de irresponsabilidade. Eu gostei muito da questão, Pedro. Eu acho que eu aprendi muito nos últimos 30 anos, 27 anos, com os meus alunos. A coisa que eles mais me ensinaram foi ouça o outro. Então, essa é uma metodologia que vai sempre transcorrer, como diria Sebastião, atravessar. Sebastião com os atravessamentos dele. Atravessar. Então, há sempre um outro que se atravessa. E esse outro
É o outro mesmo, é a pessoa, é o texto, é a luz, seja lá o que for. Então, a primeira coisa que eu sempre penso é que quando a gente se junta um bando de outro. A primeira metodologia que eu penso é eu aprendo com o outro. Então, é uma pedagogia. A minha metodologia inicial é uma pedagogia do teatro. E a pergunta que eu faço é: o que é que eu vou aprender agora? O que é que eu estou aprendendo agora nesse processo? Eu saio com isso na cabeça, não sei de mais nada. E me junto com as pessoas e eu não pergunto a elas, eu me pergunto e deixo que essas pessoas e essas coisas e esses objetos, seres, sentimentos. A primeira coisa para mim é a escuta sensível, é estar atento às minúcias do que emerge nesses outros, às vezes como atos falhos, às vezes como denúncia. Então, aí aparecem coisas que a gente precisa bater e mexer para ver de que forma essas coisas acontecem. Isso se estiver montando um texto e se não estiver montando um texto, né? Hoje em dia, para mim, não faz a menor diferença mais qual é a matriz de tudo. Segunda coisa que eu acho que aparece muito nos meus processos é a angústia. Eu acho que, de tudo que eu acho que gosto que fique, é a angústia pressuposta. Sobretudo angústias significativas como a morte, a solidão, a dor, mesmo que seja uma comédia, a incapacidade, a impossibilidade, o interditado, o censurado. Então, eu acho que essa angústia que constituem esses outros, eu gosto que elas fiquem, porque elas darão um caldo mais grosso nesse negócio. E porque eu sei que ninguém assiste a um espetáculo de teatro só para contemplar a felicidade. Nós assistimos para ver plasmado ali naquele espaço a dor de existir. O teatro é uma pausa na minha dor de existência enquanto pessoa para deixar que uma dor coletiva emerja e a gente goze aquela dor de algum modo, nascendo ou morrendo. Né? Então, se primeiro eu tenho essa escuta, depois eu só deixo que fiquem as angústias. E as angústias, às vezes, são dificílimas. São angústias de pessoas, são lugares de disputas, e aí nascem os conflitos. E eu acho que a cena teatral se estabelece por conflito. É o conflito que fica, que faz neguinho defender território, que faz a poética emergir com frases que eu falo, entenda, não só frases, mas com manifestações incríveis de força. Então, eu acho que essas coisas se estabelecem e eu continuo defendendo muito que as metodologias nasçam de cada momento muito específico. Mas eu penso que essas três coisas, a escuta sensível, a angústia e o conflito, ainda são elementos de jogo muito bons. Embora eu acho que o César me lembrou outra coisa também que me escapa sempre, que é a ideia de que eu já tenho pressuposto, mas é pela coisa da arbitrariedade mesmo da nossa cabeça, termina. Não estou dizendo que tenho, mas eu tenho pressupostos, mas eu faço questão de negá-los, eu faço questão de apagá-los, esperando que o outro me dê. Às vezes ele me dá o meu mesmo, sabe? Que tem isso também. Eu acho que a gente está dizendo a mesma coisa o tempo todo, nós todos. Todos muito exaustos de existir, né? Mas estava na hora da humanidade encerrar a sua participação nesse filme e deixar que outras formas de existência ocupem o lugar. Estou sendo apoteótico, mas é isso mesmo. Acho que vocês já respondem muito bem, já provocam outras inquietações, né? O chat lá, Magno está comentando, né? Falando sobre o ator aí como resultado desses processos que ele vai acumulando ao longo do tempo, falando sobre intoxicação. E aí, assim, eu abro um espaço agora. O que é que Macários gostaria de perguntar para César? Isso é uma coisa boa. Eu queria perguntar eu vou até sair da tela e deixar só vocês dois. Tem muita coisa para perguntar a César. César é uma dessas pessoas que
que tem estufo? A gente pode perguntar a ele. Então, eu acho que tem uma coisa que cai nessa falsa dicotomia, que eu acho que a gente já falou, mas eu queria saber se nesse teatro contemporâneo o texto teatral foi completamente soterrado, César. Ele foi soterrado pelo ator, ele foi soterrado por isso. E até quando a gente vai acreditar nessa ilusão? Basicamente é uma provocação. Microfone aberto. Então, Macários, muito botas as perguntas de Macários. Eu acho que você disse muitas coisas na sua pergunta, mas você usou uma palavrinha que eu vou começar me agarrando por ela no final. Você disse, quanto tempo vai demorar essa ilusão, né? De que, enfim, o ator, no caso, se acha a ponto de soterrar o texto. E, assim, não precisa dizer que o teatro é uma ilusão. O teatro é uma ilusão e ele permite as ilusões, assim. Eu acho muito interessante a pergunta, vou me valer dela, mas eu acho que, de alguma forma, nós somos muito iludidos, sabe, Macários? E o teatro, de alguma forma, é algo meio assim. Ele necessita de um blefe tão forte, a ponto de a gente tornar aquilo verdade para a gente mesmo, né? E talvez o blefe do instante, se não para todo o teatro, que a gente sabe que o teatro é muito grande, abrangente, enfim. Então, se não de todo o teatro, a gente vê de forma muito recorrente esse blefe de que o ator soterra todos os outros aspectos, o teatro enquanto arte do ator. Eu acho que isso é uma ilusão, sim, e por hora é a ilusão que está dando combustível ao que está aí, né? Ao que está posto, pelo menos, vamos dizer assim, nos circuitos, nos teatros que a gente vê nos circuitos, nos debates e tal. Então, eu acho que está na hora da gente encontrar uma outra ilusão para botar no lugar. Eu acho que está na hora da gente se iludir com outra coisa, talvez tão equivocada quanto, mas, enfim, que mexa mais a panela, que passe a bola para outras instâncias. Eu acho que acaba sendo... Eu acho que o ator, ele precisa, atualmente, dentro dessa construção que ele se dá, porque nós somos construção, né? Por mais que a gente tente se libertar, nós somos sempre resultado de uma construção. Então, eu acho que o ator, nessa luta da gente trabalhar na perspectiva da arte do ator, o ator precisa encontrar também o saber, o sabor e o saber de não se responsabilizar. Ele precisa encontrar o saber de ser o coringa da história, né? De soltar essa responsabilidade. Essa responsabilidade, ela também é um lugar, já que a gente falou no termo aqui em outras horas, ela também é um lugar de morte. Cara, a responsabilidade aniquila muito a potência artística. Na hora que eu saio dizendo assim, o meu teatro é político e o discurso que eu vou fazer vai defender isso, nossa, eu acho que não estou dizendo para a gente abrir mão dessa perspectiva, desse entendimento, nem daria, nem seria possível, mas eu acho que quando a gente já vai para o palco, nesses espaços de dominação e certeza de elaboração do discurso, a tendência é que a gente achate muito a potência criativa e artística. Então, eu acho que essa centralidade do ator, olha que louco, ela também é um lugar de morte muito grande para o ator. Então, acho que ele precisa ser... É um alvo, ele é o olho cego da própria luz, ele é a centralidade do sistema inteiro. É um lugar de morte, é um lugar de queima. Aliás, eu acho que você existe a margem total, que é aquela que você não participa, você existe o epicentro, mas a verdadeira mágica, ela acontece num lugar difuso aqui da visão. O espírito, mesmo sem acreditar em espírito, o espírito ele passa no vulto aqui do lado. Você vê, e quando olha, ele já não está mais. Então, essa zona periférica, ela é um lugar muito potente para o discurso artístico, porque ele nem está de fora, ele participa, mas ele não assume. Quem vai assumir a responsabilidade do centro é a política, é o Congresso, né? Eu acho que a nossa função é outra. A gente vai jogar merda nessas pessoas, papel, incenso, arroz, sei lá, o que quiser, entendeu? Então,
Eu acho que a gente precisa ser mais irresponsável, a gente precisa ser mais bufão nesse lugar. E para finalizar, eu acho que poderia ter dado esse exemplo, eu acho que eu já usei esse exemplo numa conversa que eu tive com o Macários, assim, eu acho que tem uma brincadeira muito legal, aquela que o povo inverte o copo. Eu sempre uso esse exemplo, que inverte o copo, bota as letras e números na cartolina, faz umas perguntas e o copo vai respondendo, né? Vamos dizer ali, então, que bota o dedo no copo, o texto, os atores e o diretor, né? E é muito legal quando os bestas acham que tem um espírito ali dentro daquele copo mexendo na história. Eu até deixo, eu acho o espírito... Eu não tenho problema com você acreditar que tem um espírito dentro do copo, eu tenho problema quando você acha que você tá dirigindo o copo. Aí eu acho que dirigir o copo é que não pode. Aí se você quiser botar lá dentro do copo, naquele espaço vazio, translúcido, a filosofia, enfim, um pensamento gnóstico, um espírito, a estrutura quântica, você bota o que você quiser lá dentro. Você só não pode deixar de fazer força e também não pode querer mandar no copo. Eu acho que a regra para mim é isso. Se você quiser botar dentro desse vazio aí, tá valendo, tá no jogo. Acho que é isso aí. Agora é sua vez. Eu posso aproveitar e já fazer a outra, que eu acho que já mata. Não, eu acho que é o... Bom, Macário, fica à vontade, mas eu tô com medo do tempo de você não conseguir responder também. Deixa César se vingar agora. Vai lá, César. A segunda pergunta, ele já respondeu. Porque é coisa do Todo-Poderoso, e ele já, com esse exemplo do copo e da força sobre o dedo sobre o copo, para mim já está claro. O ator não é Todo-Poderoso, assim como o texto não é, ninguém é, né? Perfeito, Macário. Acho que já vale, já tá a resposta do todo, né? Vai lá, César. Puxa o tapete dele agora. É muito engraçado assim, puxar o tapete para nem ver ele em pé, mas menos ainda eu quero ver ele no chão. Eu quero ver ele tentando ficar em pé. Essa é a luta. Isso é que é mais bonito. Eu ia falar isso. A minha resposta vai ser exatamente isso. O que você perguntar, a minha resposta vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Então, a pergunta primeira é o seguinte. Nesse turvo fronteiriço entre encenação e realidade, isso que a gente está fazendo, essa encenaçãozinha que a gente está fazendo agora, adoro. Nesse turvo fronteiriço entre encenação e realidade, quais providências e percursos poderiam ser observados pela primeira, no caso, pela encenação? Bom, você deu a resposta dessa pergunta na sua resposta anterior. Equilíbrio instável. Estamos em equilíbrio instável, sempre. Estamos na corda bamba, sempre. Então, eu acho assim, se eu quisesse aprofundar a resposta, eu diria assim, encenação é realidade e realidade é encenação. Então, para mim, já não existe mais essa fronteira. Acho que a fronteira se alargou. Acho que na contemporaneidade, o que eu entendo mais charmoso da contemporaneidade é exatamente achar que as pessoas estão mentindo o tempo todo, é tudo teatro, leia-se entre aspas, cada um está construindo um alter ego absolutamente poderoso, mas a vida chama, e quando a vida chama é preciso separar do que eu estou jogando, aquilo que fica como uma sabedoria daquilo que me faz humano, né? Então, eu acho que a encenação precisa reivindicar com todas as forças que ela é um espelho. Ela precisa reivindicar com todas as forças que as pessoas podem se mirar nela, de algum modo, para ver a vida estranha que levam. Muito embora isso possa ser uma mentira, viu, César? Isso possa ser uma ilusão. Só mais uma. Então, esse princípio de espelho, eu acho que pode ser a busca de um equilíbrio perdido, mas que nunca foi perdido, nunca houve. Esse equilíbrio nunca houve. Nós buscamos, porque é um jogo de existir. Então, a encenação favorece esse jogo e diz assim, vem existir nessa instabilidade, eu estou te mostrando algo. Se você não quer, não seja. Se você não acredita, não creia. Mas há um foco de força aqui, onde você pode se segurar para lidar com sua doidice. O mundo sempre foi igual, sempre foi igual, sempre foi desse jeito. Vocês vão envelhecer mais e vão ver isso. Quando eu passei dos 50, eu tive certeza. Sempre foi do mesmo jeito. O que muda são as forças, e as forças estão num equilíbrio sempre instável. Sempre vai ter um tapete para a gente flutuar nele. E, às vezes, ele para.
Isso aí. Depois A gente dessa... cai. Quando ele para, a gente cai. Olha aí. Já emenda a segunda? Vai lá, emende. A segunda? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa sua segunda e aí eu estendo para os dois. Você vai fazer para ele e responde também a sua pergunta depois da resposta dele. Eu acho que ela já foi respondida, mas enfim, eu acho que vale colocar de toda forma. Quem ou o que precisa morrer para a encenação aflorar? Macários disse que é a humanidade. Diego, mas eu acho que no sentido de ego, sim. eu acho que qualquer fascismo precisa morrer. O vilão imediato da encenação é o fascismo. Esse do ator, por exemplo, do texto, seja lá o que for, eu acho que precisa morrer qualquer arbítrio, qualquer totalitarismo, qualquer arbitrariedade, precisa morrer. Só há teatro se quem fala é o outro. Se quem fala sou eu, não há teatro. Então, eu acho que essa pergunta, para mim, é decisiva no mundo contemporâneo. Precisa morrer? Sim, precisa. Sem morte não há. Mas quem precisa morrer é qualquer arbítrio, qualquer verdade, qualquer determinação, qualquer cânone, qualquer verbete de dicionário. Isso precisa morrer. E deixar que esse outro... Para mim é uma síntese maravilhosa. Muito obrigado, Cezinha. Muito obrigado. Não quero acrescentar nada. Quero oferecer o silêncio e o eco maravilhoso das palavras de Macários. Pois, eu vou pedir desculpa, assim, a galera do chat está bombando de pergunta, tem um monte de pergunta, mas a gente está com o tempo já encerrado, já estamos com mais de 1 hora de live. Eu queria agradecer demais ao pessoal que estava acompanhando no chat, dizer que vão ter outras oportunidades, outras pessoas vão estar vindo para esse mesmo espaço para a gente ter essas discussões e ampliá-las. Agradecer a Macários, agradecer a César pela generosidade, pela disposição em poder estar aqui, desprendendo tempo do dia, né? Tanta reunião, tanto ensaio, tanta coisa, a gente nesse mundo louco, mas a gente conseguiu achar esse tempo. Muito obrigado. E aí, as últimas palavras eu queria que vocês destinassem para aquele menino que está no ensino médio, fazendo uma disciplina de teatro num tempo pandêmico como esse. O que é que vocês, como encenadores, diriam para esses meninos que estão vivendo, muitos deles, a primeira experiência com teatro agora? César, tu é mais forte que eu. Rapaz, eu não sei se eu quero essa responsabilidade, não. Meu Deus. O que eu posso dizer assim... Cara, quanta dor e prazer existe nesse caminho, em mesma medida, Se vocês vão escolherem ou não, não faço nem ideia, só depende de vocês. É um ato, sobretudo, emancipatório, precisa ser de vocês e de ninguém que diga persistam, lutem. Lutem se vocês quiserem, se não quiserem, não lutem, entendeu? Porque eu tenho a dizer assim, que a quantidade de dor e de prazer que vocês vão ter aqui, vocês não vão encontrar talvez em nenhum outro ofício. Se o princípio é ser desmedido no que há de bom e de ruim, se não existe mesquinhez nem mediocridade, eu acho que esse aqui é um lugar interessante. Agora, dizer que é só bom, vou estar mentindo. Dizer que é só ruim, vou estar mentindo também. Eu concordo plenamente com o César, acho que o César já deu a resposta. Eu só acrescento que, assim, não vá fazer teatro, largue disso. Tem tanta coisa boa para ser feita, sexo, futebol, medicina. Não vá fazer teatro, não vá, pense com calma, só venha para esse negócio. Ele é perigoso, ele está tentando seduzir vocês. Psicologia reversa, né? Ele está dizendo não faça para dar vontade. Fernanda Montenegro disse isso um dia desse, todo mundo gostou, quando eu vou dizer, ninguém deixa. Eu acho mesmo, teatro não é um bom lugar. Não é, gente. Minha vida se destruiu com esse negócio, a de vocês, de todo mundo. Eu acho que tem coisas assim, estar hipnotizado pela normalidade do mundo é bom. Ser ignorante é uma delícia. E o teatro desperta você. Você nunca mais é o mesmo. Você descobre a máscara. E no dia que você descobre a máscara, você descobre que não suporta mais ela. Ela ocupa um lugar que você não quer mais ter. Então, eu acho que é emancipatório, sim, mas assim, se você puder viver sem isso,
E se você, do fundo da sua vida, puder viver sem isso, viva. Mantenha o paraíso, né, Macário? Mantenha o Mantenha suas paraíso, imagens. seu paraíso. Se você não Tá puder ali tudo comer verdinho, aquele deixa fruto, a maçãzinha ali. se você achar lindo o verdume com aquele pontinho vermelho e você não conseguir não comer, por favor, continue. Se você tem a pílula vermelha e a pílula azul, lembra do Azul, Netflix, né? Se você é. puder não tomar aquela pílula vermelha, por favor, não tome. Mantenha-se ignorante do mundo, porque é muito bom. Agora, ela é Agora, se docinha, você viu? vê, ela é deliciosa. É deliciosa, mas é dolorosa. Você está certo. Na mesma medida, você, quando morde a maçã, morde a língua. Então, preste atenção. Se você puder ficar, fique. Agora, se você não puder de qualquer jeito, faça também o melhor teatro que você pode fazer. Brigue por isso. Seja decisivo. Enfrente Deus, enfrente Pai, Pátria e patrão e faça o seu teatro. Faça o seu teatro. Vou encerrar com essa frase, porque eu acho que é isso mesmo. Se cada um fizer o seu teatro, a gente vai ter essa multiplicidade que a gente falou aqui, esse jogo que a gente falou o tempo todo, né, de manter essas tensões para que tenha vida e, consequentemente, a gente vai enganar a morte várias vezes, né, César? Ou vai vir a morte. A gente é a morte. Muito obrigado, um beijo para vocês. Eu que agradeço muito, Túlio, muito, de grande presente. Muito obrigado, um beijo grande para vocês, para todo mundo que nos ouviu, que está aí. Divulguem isso para o povo saber mais que a gente é doido, vai ser bom. Obrigado, Macário, Túlio, todos os presentes. É uma pena não poder ver o rosto de cada um. Gostaria muito de ter essa troca. Também. Isso é o que eu mais lamento, assim, é a parte ruim. Tem a boa, mas essa é a ruim. Beijo em todo mundo que estiver por aí.